Fala, seu capitalista selvagem, seja muito bem-vindo a mais uma live. Faz muito tempo que eu não faço live, tava com saudade de trocar uma ideia com vocês aqui no Instagram. Eu que tenho trabalhado loucamente dentro da nossa comunidade, dando aulas, fazendo vídeos diários, entregando todos os cursos que faltavam. Não estou em casa, eu sou um cara que vim aqui para o escritório do Zen Economics, tenho vindo todos os dias, não aguentava mais ficar em casa. Tô vendo um monte de gente conhecida aí, um monte de amigo. O Instagram não tem caprichado muito no nosso alcance, ele tá meio bravo, meio de mal com a gente, então ele tem mandado o nosso conteúdo para muito pouca gente, exposto para muito pouca gente. Então você que me segue, você que já fez algum investimento baseado nas minhas ideias, nos meus estudos, você que sabe tudo do pozinho, você que está dentro da comunidade, chama um amigo, manda um monte de like, aí um monte de coração, vamos levantar essa energia aí, porque sem energia as lives não ficam muito boas, não ficam legais. E hoje eu vou trazer o Maurício Bellinello para contar para a gente o que está acontecendo com o petróleo. Que papo é esse do petróleo ter preço negativo? Como é que ele foi capaz de ser negociado no contrato futuro que venceu ontem nos Estados Unidos, do petróleo WTI? Como é que ele foi capaz de ser negociado a preços negativos? Mais do que isso, nós vamos entender o que aconteceu com a Bolsa lá nos Estados Unidos hoje, está afundando a Bolsa lá nos Estados Unidos, e vamos tentar imaginar o que pode acontecer com a Bolsa também nos próximos dias. Amanhã a nossa Bolsa aqui no Brasil vai abrir afundando, né? Os nossos ativos lá fora caíram por uma possível alta do dólar e também porque provavelmente a nossa bolsa deve cair bastante. O mercado testou uma resistência muito importante no S&P esses dias, não conseguiu romper, está retornando. Eu venho falando há muito tempo que o mercado, há pelo menos 4, 5 semanas, que o mercado iria acumular, iria ficar de lado, iria pegar energia. A entropia está aumentando e nós vamos ter uma explosão para algum lado a qualquer momento. Mas antes disso, temos que entender muito bem que história é essa do petróleo estar valendo preços negativos. Como é que eu compro alguma coisa e depois tenho que pagar alguém para ficar com essa coisa pra gente? Então, para conversar sobre esse tema, eu vou chamar o Maurício Bellinello, vou colocar o meu fone de ouvido antes, senão eu não escuto nada, vocês vão ouvir um eco, e ele provavelmente já pediu aqui para entrar. Vamos ver. Maurício, se não pediu, peça aí. Tô vendo que a Paula tá aí. Beijão, meu amor, tudo de bom para você. Tô vendo que tem um monte de gente legal também que a gente conhece. Super Fabi Gava, nossa parceira, nossa sócia. E ele tá aqui, ó, Maurício Bellinello. Deixa eu colocar o meu fonezinho antes. Legal. Não tenho um fone... Não tenho um fone novo da Apple porque eu fui para Nova York lá e o dólar tava muito caro, 4,50 tava o dólar. Eu falei, não vou comprar fone nenhum. Tinha um chinês que, olha ele aí, pronto. Vamos adicioná-lo, 500 pessoas na nossa live. Vamos ver se a gente consegue crescer esse público bastante. Então vamos receber com uma salva de palmas o nosso amigo que está entrando. Se vocês estiverem ouvindo Fala bem, aí. Maurício vendo bem, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito boa noite, Roxo. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado pela gentileza de novo, Roxo. Você é sem palavras, cara. Gentileza em pessoa. Muito obrigado mesmo aí por lembrar de mim quando o tema é commodities, para variar. E a gente vive tempos estranhos, né? Estranhíssimos, nossa. Cada dia a gente vê uma nova, inimaginável, né? Inacreditável, cara. Essa de ontem eu vou falar que eu não consigo nem pensar que não ia acontecer, porque era o tipo da coisa que não era nem cogitável, Sim, né? Tipo, parece que fazia, era contra a realidade. A gente até já falou em alguns programas, eu e você, que não, você sabe que a commodity ela não vai abaixo de zero, né? Que isso. louco. O contrato futuro foi É, abaixo de zero. foi. Primeiro, bem-vindos, todo mundo que estiver Obrigado. escutando.
vendo bem o Maurício. Já dá um like aí, já manda um raiozinho pra gente, já manda uma mensagem de carinho pra gente estar trabalhando agora no feriado, para dar essa força pra galera se preparar aí para os próximos dias. O Maurício, que é o especialista em commodities, ele falou que a gentileza minha não é nada disso, é o interesse da minha parte de trazê-lo aqui para ensinar para o nosso público o que está acontecendo, porque, sinceramente, eu fiquei muito tempo até entender o que tinha acontecido. Tive que ver live sua, tive que ver outras lives. A Paula falou para mim, Fê, né? O que está acontecendo com esse petróleo? Eu falei, não, caiu abaixo, o preço negativo. Ela, não, mas explica. Eu falei, não, é que é o negócio. Eu ficava enrolando. Ela falou, não, você não entendeu também. O que é o negócio? Eu falei, não, tá, amanhã eu vou fazer uma live com o Mal e vou entender. Eu que parei de fazer lives, é a primeira live em muitas semanas, inclusive. O pessoal estava com saudade, porque eu estou estudando. Estou estudando economia austríaca, estou estudando modelagem, estamos melhorando a modelagem lá do Polyface. Então eu acho que nós estamos vivendo tempos novos em que novas coisas estão sendo descobertas, né, pelo próprio mercado. Então acho que é muito importante, além de estar no pé certo, entrar na sincronia que a gente sempre diz, perceber, dar um passo atrás e tentar aproveitar o máximo possível de compreender, de entender o que está acontecendo, porque são coisas absolutamente inéditas, né? Sim, absolutamente. O que a gente viveu nesses últimos dias, na verdade, já se estica há algumas semanas já no petróleo, especialmente falando, tá? É verdade. Eu vou tentar explicar rapidamente, tá bom, Roxo, para os seus alunos entenderem, pessoal que frequenta. Petróleo é uma commodity física. E nos primórdios, especialmente até o final da década de 90, os operadores, assim como o seu pai era operador de commodity, era para entrega física, né? Não existia especulação com commodity. Eram geralmente vendedores e compradores, né? O produtor, do outro lado o comprador, que quando muito negociavam preços ali, né? E quando o mercado se transformou no mercado eletrônico, especialmente na segunda metade, né, do novo milênio, né, especialmente depois da crise de 2008, eles entraram, nós, eu e você, podemos começar a operar esses ativos também. Exatamente. Porque, afinal de contas, é eletrônico, né? Então, a proximidade trouxe para esse mercado pessoas que não eram desse mercado. Porque a gente está falando de petróleo, mas também tem milho, tem café, tem ouro, tem de tudo. Tem boi gordo, tem, né, tantos outros ativos. E o petróleo, por assim dizer, uma expressão antiga, é a mãe das commodities, né? Eu costumo falar que ele é um ativo estrutural e estruturante. Por quê? Estrutural porque, de fato, ele é a base da civilização moderna. Energia, tudo vem dele, né? E ele é estruturante porque ele funciona como insumo para um sem número de indústrias. Desde a agricultura que usa fertilizante... Todas as commodities têm muito petróleo no seu preço e na sua base. Tanto transporte quanto fertilizante, explica melhor. Tudo, exatamente. Petróleo eles estimam mais de 6 mil subprodutos originários do petróleo. E muitos deles que pouca gente entende, por exemplo, é que fertilizantes usados na agricultura na extensiva, que a gente chama, que são as grandes fazendas, é basicamente feito com petróleo. Com refino de petróleo, o NPK, né, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. Principalmente fósforo. Então o que acontece? Tudo hoje vem da base do petróleo, mas isso é intrínseco do ativo, tá? Até aí não temos novidade, desde o Rockefeller, o John B. Rockefeller, que foi o grande tycoon no início do século XX, que foi o primeiro cara a explorar petróleo de forma econômica, né? Foi o primeiro uso, que era para... Foi quando eles transformaram as cidades, né? As cidades saíram da penumbra para a luz, né? Quando o querosene foi inventado. Né? Então, assim, o que a gente foi vendo, especialmente tão portanto desde o início dos anos 2000, é uma transformação do mercado eletrônico no mercado acessível. E no meio desse caminho, o que antes eram ativos para entrega física, no caso do petróleo, ou seja, tanto quem comprava quanto quem vendia eram operadores cadastrados na CME ou qualquer outra bolsa que negociava esses ativos e, portanto, eles tinham de fato interesse no ativo físico. O comprador para refinar o petróleo e fazer o que quer que seja, e o vendedor, que é o dono do posto de petróleo, emite o contrato, literalmente do zero, porque ele é produtor, e consegue entregar. Com a chegada do leilão eletrônico, né, dos meios eletrônicos, e com os gigantes das finanças invadindo o mercado de commodities,
que não era o mercado deles, na época do seu pai mesmo, esses caras não existiam. Não. Né? Eles estavam num outro lugar, o mercado deles era de ações mesmo, títulos públicos, essas coisas. Especialmente a partir de 2010, foram inventados os ETFs, que são fundos negociados em bolsa. Funcionam basicamente como um fundo de ações, só que um fundo de ações tem o quê? A ação. A ação é um ativo de fato, porque é a porção de uma empresa. Os ETFs de commodities são fundos que guardam em si, têm em custódia, contratos futuros. Isso é quase uma jabuticaba, porque o contrato futuro por si só não existe. Né? Ele não é nada, ele é um acordo, ele é um termo, né? Ele não vale nada. Um papel. É um papel, é um contrato, literalmente, o nome é esse, é um contrato entre as partes, o comprador e o vendedor. Bom, de 2010 até 2020, tudo transitou normalmente, começaram a surgir fundos gigantescos, como o Uso, por exemplo, que é um fundo de bilhões de dólares, chegou a valer 10 bilhões de dólares, hoje deve estar valendo 2 ou 3 no máximo, por causa da queda das cotações. E aí, tudo estava indo bem. Só que o que acontece? Na construção desse conceito dos ETFs de commodities, nunca, como a gente falou, a gente não imaginava que ia vender abaixo de zero. Esses caras jamais imaginavam que o petróleo, que o mundo ia parar, que é o caso, né? O mundo parou. As indústrias pararam, o consumo de petróleo caiu em 36 milhões de barris diários, o que é muito dinheiro. Tipo, no preço antigo era mais de 700, quase 1 bilhão por dia, a menos. Então são quase 400 bilhões por ano, a menos. Então o que acontece? Ninguém imaginava que isso iria acontecer. E mais importante, ninguém imaginava que o petróleo chegaria nos níveis que chegou. E como a gente até comentou na última live... E sabe o que é mais louco? Pode falar, Rochão. É o evento do Peru mesmo, do Totalmente. negro lá do Taleb, por quê? Quanto mais a pessoa manjava de petróleo, mais ela tinha certeza que isso era impossível. Que isso não ia acontecer. Exatamente. Então, os mais especialistas, como o próprio gestor do Uso, sim, talvez tenha sido um dos caras que mais tenham sido pegos de surpresa. Com toda certeza. E esse foi, como diz aquele ditado antigo, né, que quem morre é o bom nadador. Isso. Nesse caso, é exato. Eu acho que não existe na história do mercado de valores um exemplo mais real do que está acontecendo agora no mercado do petróleo, no chamado cisne negro. Nada se assemelha com isso. Eu nunca vi. Eu acho que nem em 29, nem em 87 na Black Monday, eu acho que nada se assemelha. De fato é um cisne negro. O Taleb falou que estava vendido, né? Ele fez um vídeo desse para dizer que estava vendido em petróleo, que cara doido, né? E não só isso. Ele tem um termo chamado correlações espúrias, que é quando você acredita em correlações, relações de causa e efeito, as coisas, aquilo sempre anda junto, e esse tipo de cara que faz o long and short, putz, também é um cara que pode ter perdido muita grana por causa das convicções dele, né? Sim. Eu fico imaginando, então, para comentar, então, o que acontece? Os ETFs, esses grandes fundos, que basicamente a pessoa ela comprava como se fosse uma ação, uso lá, e metia a boleta, quero comprar 100, 200, 1000, não importa, quero comprar uso. E comprava, parecia uma ação. E era tudo comum, mas claro, era contrato futuro, tem a taxa de carrego que você sabe, que é o contango, né? Que é normal, num cenário normal. Então todo mês tinha uma perdinha lá, né? Que todo mundo já sabia, porque é a taxa de carrego. Aonde surgiu o problema? O petróleo caiu tanto. Ele veio de quase 60 dólares para 20, 19, a questão de 2 semanas. O mercado automaticamente fez o quê? O que é natural de ele fazer no cenário de contango? Falou assim, peraí, o petróleo a menos do que 20, a convicção é quase nula. Tanto que houve um descasamento da vol de put e de call. Mas assim, aí o cara falou, eu vou comprar o curto e vou vender o longo. O cara foi arbitrar. E tem um detalhe, os ETFs, eles tinham um contrato que venciam e eles precisavam rolar, como sempre fizeram, historicamente fizeram. Só que a rolagem normal cobrava o quê? 2%, 1,5%, alguma coisa assim. Isso que o petróleo é ultra volátil, perto da média, né? Uhum. A última rolagem, Roxo, semana passada, na quinta-feira, o contrato maio estava 21 dólares, o contrato junho estava 26. Quase 30% na rolagem. Meu amigo. E aí ninguém resolveu fazer, né? Isso, o pessoal atrasou. O pessoal atrasou. Não quero fazer, aí vai chegando o vencimento. Que é hoje, foi hoje, dia 21. Vencimento era hoje.
E aí Cara, ontem deu um squeeze, né? isso. E aí o que acontece? Mas o squeeze foi de quem? E aí é que é a pergunta que as pessoas têm que entender. O squeeze foi do paper trading, dos ETFs. Porque o ETF não tem como colocar petróleo dentro do escritório. Ele nem quer, ele é um operador financeiro. O que acontece? O ETF de petróleo, desculpa, o contrato futuro de petróleo ele é entregue em Oklahoma, numa cidade, que eu esqueci de novo o nome da cidade. A entrega física tem que ser num armazém específico, que lá, ou você vai levar com os caminhões, tanque, ou vai pelas pipelines, que são os dutos, até refinaria, porto. Sim. Resumo da história. Nessa cidade, não tem um ml possível de guardar de petróleo. Então, os caras que estão no financeiro, eles acreditavam que até o último minuto iriam ter como estocar. Resumo da ópera, não tem. Cushing, olha lá, o Gol Moraes falou, Cushing, Oklahoma, é o nome da cidade onde os contratos futuros de petróleo têm que ser entregues. Tá? É o único lugar nos Estados Unidos. Isso é o acordo, a característica do contrato. Bom, aí é que a coisa fica feia. Se coloque no lugar agora, Roxo, de alguém que é Tá do sentado no mercado... escritório em Nova York. Isso. Sentado no escritório em Nova York. Isso aí, sentado lá, ganhando uma puta grana de... E o trabalho dele simplesmente é rolar um contrato futuro Isso. para outro contrato futuro. Isso. Ele fica comprado. E cobrar ADM, é o que ele faz, entendeu? Isso. É tudo que eles fizeram a vida inteira. E aí o que acontece? Quando chegou essa data, agora se coloque no lugar... Por isso que eu falo que não tem bobo nesse mercado, né? Esses caras são os financistas. Agora se coloque no lugar dos caras que são não financistas, ligados ao setor físico, refinarias, petrolíferas, transportadoras. Como é que é? Você quer vender contrato de petróleo agora para eu comprar? Meu amigo, eu vi no book ontem, eu tenho até um vídeo numa live de ontem, eu gravei, porque não tinha como perder. Roxo, o preço foi de $10 para um, em questão de minutos, cara, assim. Mas por quê? Sumiu o book. Sumiu o book. Os caras que são não financistas, meu amigo, eles fizeram o dinheiro dessa vez que eles não fizeram nos últimos 10 anos. Eles fizeram ontem. E o que acontece? Nessa história, aí entram os tempos novos, né? Porque, o Roxo, eu acho que se a gente perguntasse para 10 mil profissionais do mercado, é possível um ativo ser negociado no negativo? Ninguém nunca iria imaginar. Mas nunca, nunca. Mas assim, inclusive, eu ia tirar sarro da cara do cara. E falei ontem, estava com o Marcelo Paz ontem, eu falei, Marcelão, eu vou tomar um cuidado para falar que não é possível, porque eu não vi o book. E aí hoje, aí teve a live ontem, que eu estava conversando lá, passou a live, abriu os negócios da IB, eu até tirei um print. Menos 15,50 com menos 15,10 da IB. Falei, desgraça, tem como negociar no negativo. Resumo da ópera, Roxô. O que aconteceu ontem é o Contango matou os caras. Matou os caras. Porque eles não tiveram como rolar contrato. Eles deixaram para a última hora e os caras que toparam comprar os contratos, esses caras que estavam vendendo, cara, literalmente cobraram o que quiseram. Eles assim, você não quer ficar com o mico? Então você vai me pagar $30 por barril. Se quiser. Se não, vai te entregar barril de petróleo. Você quer? Entendeu? Vai buscar lá em Oklahoma. Vai buscar lá em Oklahoma. Aí vem a conversa de hoje. Né? Porque isso foi ontem. Já foi um cenário cataclísmico, na minha opinião. Então, para o pessoal entender um resumo, o petróleo futuro, que vencia hoje, né, que era o último dia para negociar ontem, teve um ajuste diário de ontem para hoje, tinha aberto a $20, começou mais ou a menos cair loucamente. Na quinta, começou a cair loucamente. Aí ontem caiu mais ainda loucamente. Aí a gente ficou na dúvida: dá para ficar negativo? Não dá? Ficou negativo. Então, o cara que tem o contrato futuro de petróleo que não pode de nenhuma maneira receber esse petróleo em Oklahoma, ele foi obrigado a vender. Obrigado a vender pelo preço que tinha. Só que tem um detalhe. Isso. Qual o problema de negociar contratos futuros no dia anterior ao vencimento? Não tem liquidez. Sim. Eu e você nem poderíamos negociar. Sim. Somente operadores cadastrados. Ou seja, os caras nadaram de braçada, bicho. Tipo, eles literalmente, Roxo, eles ganharam... Porque, de novo, o petróleo vai ser utilizado. Vai demorar, porque a economia está lenta. Mas a ExxonMobil, cara, eles vão refinar, eles vão guardar. Inclusive, ontem eu falei, cara, eu acho que o Trump deve anunciar alguma coisa em breve. Não deu 10 minutos...
o Trump falou, eu vou comprar 75 milhões de barris. Ontem. Vou comprar. Só que eu não quero receber. Isso, eu não quero receber. É isso. Ele só quer, ele quer garantir o cara. Ele quer garantir o cara, para o cara não quebrar. Entendeu? Aí é que vem a história de hoje. Pois não, João, pode falar, desculpa. Então, assim, o primeiro fato foi esse, as pessoas precisavam rolar de qualquer maneira. E o segundo fato, que era muito importante, é que não tem lugar para armazenar. Então, não tem. Parou, não tem mais lugar para armazenar. E é uma questão física. Não dá para falar, constrói. Cara, é tancagem de petróleo, é explosivo. Não pode. É dificílimo, demora. E outra, a entrega do petróleo, essa entrega física, começa dia 1º de maio e vai até dia 30 de maio do mês que vem. Ou seja, semana que vem já está chegando em Oklahoma. Entendeu? Ou seja, já foi. Sim, eles não te... Assim, é tão fora do planeta Terra isso que aconteceu, porque literalmente eles não tinham o que fazer, eles tinham que vender. Acabou. Isso. Agora, onde está o problema? Primeira coisa, a gente já viu hoje o uso caindo 20%, o oil. Eu falei ontem numa live que eu fiz, ô Roxo, cara, você é velho, macaco de guerra, igual eu aqui. Eu falei assim, eu tô só esperando quem vai ser o primeiro corpo boiando. Sabe aquela história assim, tipo... Cara, não tem como, não tem como. Alguém vai sair machucado, alguém vai sair muito machucado. 2 principais machucados que eu imaginava, um deles já aconteceu. O segundo maior ETF de petróleo, o OIL, que é um ETN, na verdade, que não é um ETF, ele não tem nenhum ativo dentro dele. É quase um bond, um título de dívida, com o Barclays que emite. E esses caras são empresas, né? São bancos, são bancos. Exato, não tem nada, é sério. Depois, se quiser, eu te explico um pouco melhor. Um ETN é quase como um bond, é um título de dívida, onde o banco promete te pagar a oscilação do ativo. Mas o banco mesmo não tem nada. Quando caiu muito, o que ele fez basicamente? Os caras compraram o título do oil lá em cima, com petróleo alto. Quando caiu hoje, caiu 85%, quase 90%, o que o banco falou? Toma seu dinheiro de volta. Eu estou liquidando o oil hoje. Vai liquidar até dia 30. O fundo na Fechou, pior cota. Acabou. Isso, acabou. O banco botou uma baba no bolso, o cara que investiu perdeu um monte. Primeiro corpo boiando. O outro corpo boiando que eu estou só esperando, e eu acho que é o que foi que aconteceu hoje, e você vai entender, que tipo de fundo que faz operações em contrato futuro? Os hedge funds. Os hedge funds. Os arbitradores de petróleo. Porque... você falou, não, agora vamos ver o que acontece no day after. Mas o contrato de maio, ele já abriu a 20 e pouco, ele já fechou a 10 pau, ele caiu pela metade, 50%. E as posições são gigantes, não é mais aquele squeeze de 100 mil contratos, cara, o que restou. Não, que 100 mil é brinquedo agora. São milhões de contratos. Cara, hoje, deixa eu ver se eu consigo olhar aqui, Roxô. Quantos contratos foram negociados hoje? 2.400. 2 milhões e 400. Eu acho que eu nunca vi um volume tão alto. Nunca vi. Cara, 2 milhões e 400 a um preço médio que deve ter ficado em torno de uns 15 dólares. São... Puta merda. Cara, são 2 bilhões e meio de barris, que são basicamente 20 bilhões de dólares. Só hoje. Uma prejuízo de 20 bi. É isso aí. Então, mas agora, eu vou te explicar agora a última fase. Desculpa se tá ficando um pouco cansativo, acho que o pessoal tá gostando, mas é isso. Tá gostando, é isso mesmo. Então tá bom. Os hedge funds, especial. Primeira coisa, o uso, ontem, já tinha rolado as posições para junho e julho. Acabou. O problema está nos hedge funds. O contango permanece. O contango chegou a 10 dólares hoje, com o petróleo custando 12. Então é um contango de 80%. O que vai acontecer? O contrato longo está mais caro do que o curto. 10 dólares. Ou seja, 80%. Agora é que vem o bicho pegando. O que assustou os caras ontem? Todo mundo. O que vai acontecer com o contrato de junho, que é o atual, que está em circulação, se daqui até o dia 19 de maio, que é o último dia de negócios do contrato, o petróleo não reagir? Sim. Fica negativo de novo. Não, eles vão falir. Porque eles já estão saindo chamuscados desse aqui. Sim. Então, o problema, o que aconteceu hoje, acredite, de novo, a gente não tem indicações disso, porque de fato não tem sinais ainda claros. Mas é hedge fund já rolando posições hoje para frente. Tipo, ganhando tempo. Ganhando tempo. Sim. Mas sendo muito honesto, a minha opinião é ganhando tempo para fugir de muitos deles, de uma falência já inevitável. Eminente. Porque o prejuízo...
Não, porque a falência já foi. É que eles agora estão na margem. A vantagem do contrato futuro é que o cara não precisa do financeiro inteiro, ele só precisa da margem. Então ele se alavanca como forma de reduzir o dano agora. Mas lá na frente a margem vai É subir. pior E ainda. ele vai piorar muito. Isso que eu estou te E não só falando. isso. Pensa a chamada de margem hoje. A maioria Nossa desses Senhora! fundos hedge tem ações, tem ouro, Tem, a tal da tem. diversificação, né? Isso. Que o Spitznagel chama de worsification, quer dizer, você alavanca Isso. tudo, você fala tudo tem não é Correlação? correlato, não é correlato, então eu vou me Isso. alavancar em tudo, e aí uma puta chamada de margem aqui, todo mundo vai ter que vender outras coisas. Então, É, nós estamos pisando em ovos, estamos estamos. num terreno absolutamente novo. Novo, novo. Não existe referência. Zero. Pessoal, olha, Qual... essa é uma das melhores lives que eu já fiz. Aproveita, chama aquele seu amigo, aperta o aviãozinho aí, chama aquele seu amigo que quer entender o que está acontecendo, porque agora nós vamos partir para entender o que pode acontecer com a economia. Como eu falei para vocês, falei para o Maurição, faz 2 semanas que eu só estudo, só aprendo, as duas orelhas, muito mais do que a boca. Vamos pensar o que pode acontecer para frente. Quem tem um portfólio, quem tem ações, quem tem dinheiro, cash trash ou não é, né? O Ray É. Dalio, que inclusive vai sair muito chamuscado nisso tudo, provavelmente. Vai, vai. Vamos ver, né? Porque esse cara não tá acertando faz tempo. O Faz. Ray Dalio, ele tá dizendo que cash is trash. E quem viu o Luiz Stuhlberger no sábado Sim. falando pro pessoal da XP também falou. Quer dizer, ter dinheiro numa hora dessa é complicado. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas você acha então que pode estar começando uma bola de neve aí? Muitos fundos hedge podem sair chamuscado, mesmo aqueles que só faziam, é neutro, é Sim. arbitragem, porque Sim. os caras acreditavam em verdades absolutas que não existiam, né? É. É. E Que não a eram palavra verdades. do dia, eu acho que vai chamar colateralização, que é isso que você falou. O cara tem outros portfólios, ele está no limite da margem, né? Ele não tem nenhuma, ele tem pouquíssima margem. E o que acontece? O potencial, e é só um potencial, porque é difícil dizer o quanto isso vai ter de fato de efeitos, mas é isso, a hora que vier a chamada de margem, vai acontecer como alguns fundos no Brasil aconteceu agora, de terem que vender tudo só para cobrir. E outra, para cobrir saque, inclusive. Porque os Sim. clientes podem muito bem começar a pedir dinheiro e os Vão caras não resgatar. vão ter, eles vão ter aquilo que a gente falou. Os fundos estão correndo agora porque eles têm que correr. A pergunta que fica é, será que eles vão ter tempo mesmo, de fato, para esperar dezembro, por exemplo? Eu acho que não. Mas lembrando, Porque o ó, mercado se antecipa, a vol sobe, então a isso, margem sobe, isso, entendeu? é Aí, como isso, você tem de garantia de colateral, você tem os próprios ativos, então a isso. sua garantia É ela menor diminui na mesma curva exponencial que o da teu vol. prejuízo aumenta e a sua alavancagem aumenta. Então, tudo Exatamente. isso acontecendo a mesma coisa. Por que a bolsa não veio caindo nos últimos dias? Por quê? Porque boas empresas bem administradas, com bons resultados, supostamente também são um hedge contra a inflação. Como todos os governos juntos, ao mesmo tempo, estão emitindo moeda, como todos eles estão pegando um endividamento muito grande, e isso pode gerar uma inflação, e aí é uma inflação global, e aí vai depender de você escolher quem é o cara que vai ter mais inflação, quem vai ter menos, porque todo mundo vai ter inflação ao mesmo tempo. E as pessoas acham que inflação é você ir ao mercado e o pacote do arroz está mais caro. E o arroz não vai estar mais caro. Por quê? Porque as pessoas estão produzindo mais arroz, porque tem muito dinheiro, as commodities estão caindo, o milho, a Isso. comida não vai aumentar. É. Então, o que vai gerar inflação são empresas, são ouro, outra coisa que pode gerar inflação é o imóvel, mas o imóvel ele tem uma questão de que muitos e muitos escritórios, empresas, descobriram que elas não precisam de escritórios tão grandes, nem Acabaram de de tantos descobrir. funcionários, acabaram de descobrir, né? Então a gente tem também essa questão aí de hotéis parados, então vai sobrar Isso. imóvel, a Vai. gente tá se direcionando aí também para aquilo que o Taleb chama de
localismo, então as pessoas vão viajar menos, elas vão ter menos imóveis. Então, os imóveis são uma proteção, mas são uma proteção indireta. Mas uma boa carteira de ações não é. Mas quando tem uma crise geral de liquidez, infelizmente, mesmo esses ativos acabam contraindo. Como foi a queda do ouro no pior dia da Bolsa lá. Sim. Se ouro é uma proteção para a crise, se ouro é uma proteção para a emissão de moeda, se ouro é uma proteção para uma inflação, por que no pior dia da Bolsa o ouro também caiu? Liquidez. Porque não tinha dinheiro em lugar nenhum. Então, nós estamos pisando em ovos. E a volatilidade ela está lateralizando, significa que o nível absurdo de entropia está se formando, quer dizer, uma quantidade absurda de energia está se formando. Todas as pessoas têm um coeficiente de time no seu modelo, só esses velhote brasileiros que só fazem esse tipo de coisa, mas... E olha que não são tão velhos assim, só tem cabeça. Não! Né? Então, o mercado está se lateralizando, a maioria dos caras tem uma modelagem quant em cima, fazem aquilo que a gente chama de trading following, e quando houver um rompimento para algum lado... Nossa, não vai ter nem jeito. Ontem, na verdade, Rochão, o que aconteceu ontem no petróleo é claramente uma crise de liquidez. Porque assim, o petróleo mudou em alguma coisa? Não. Alguém deixou, alguma usina desligou e parou de consumir petróleo? Não. Ou seja, os fundamentos do petróleo, cara, eu até tenho falado isso ultimamente, né? Quando tudo retomar, a Petrobras vai continuar, a ExxonMobil, a Chevron, a Total, a Shell, vai continuar dominando esse mercado. Ou seja, os fundamentos permanecem. Quem estava nadando pelado vai morrer afogado ou de frio. Não só isso. Quem estava catando moeda no trilho do trem. Isso. Que é um termo muito comum no mercado, que tanto Warren Buffett quanto Taleb usam, que são essas arbitragens. Então o cara passa um tempo acreditando que o long and short assim funciona, a arbitragem assim funciona, eu vou fazer um fundo assim, ganhar uma margem em cima de todo mundo. E esses caras, eles passam um tempão ganhando moedinhas, um pouquinho, mas como eles estão assimétricos negativos, como eles têm aquilo que a gente chama de alavancagem tóxica, que são os futuros, alavancagem suja, que são os futuros, ou alavancagem tóxica, que são a venda descoberta de opções, porque imagina o cara que estava vendido em opção de contrato futuro de petróleo. Esse cara que estava vendido em put, esse cara ele já quebrou faz um tempão. Me fala quanto bateu a volatilidade das opções dos contratos futuros de petróleo. 1.200%. Né? Teve um que bateu 1.200%. Eu vi de 1.300. Eu vi 1.300. Nunca tinha visto na minha vida, em lugar nenhum. Nem empresa pré-falimentar. Mesmo o cara especialista em volatilidade fala, a volatilidade não passa de 200%, 1.300%. 1.300%. E aí o que acontece com a margem? Aí que é o problema. O cara está num hedge fund, num long short de opções, a volatilidade explodiu. O que vai acontecer com a margem? Vai junto. O corretor chama a margem amanhã, o banqueiro colateral chama a margem online. Já foi. Não, e outra, hoje em dia, não tem tempo. O cara não consegue. E outra, especialmente como a vol explodiu, a corretora não vai nem ligar para o cara, ela vai lavar as mãos e zera o cara e acabou, entendeu? Já foi. Exato. Cara, é isso. Então é só para deixar claro, o que está acontecendo, né, Rolf? Pode continuar. O que está acontecendo hoje não é um fenômeno novo no sentido dos efeitos, né? Da volatilidade explodindo e zerando os caras. Isso tudo a gente já viu um monte de vezes, né, Roxo? É o detalhe de ter sido no petróleo, algo impensável, sério, e que, por ser mais pensável do que a maioria acreditava. Desculpa ter te interrompido. Ser mais possível, né? Mas é exatamente isso. Então é a magnitude e o tamanho. Do mesmo jeito que os bancos centrais estão emitindo trilhões, trilhão. Então os números estão ficando muito grandes. E o que acontece é que o mundo está como se fosse montado em cima de um tigre. Eu critico o Powell, eu critico os bancos centrais, mas eu não queria estar na pele deles. Eu nem sei o que eu faria se eu fosse o presidente do Banco Central agora. Por quê? Como diz toda a teoria austríaca de economia, que é a que a gente gosta, que a gente segue, na hora que
a taxa de juros começar a subir, todos os fluxos de caixa trazidos a valor presente simplesmente vão quebrar. Porque grande parte das grandes empresas, dos estados e tal, estão alavancados. O Japão está alavancado em 250% do PIB. Do PIB. Isso significa que essa dívida é impagável. É isso aí. É impagável. A Europa já está no nível de 150%. Os Estados Unidos vai sair disso em 120, 130. E aí o que diz até o vídeo do Ray Dalio, baseado aí nessas teorias todas, é o quê? Descontentamento social. As pessoas vão se sentir enganadas, boa parte delas. Por quê? Mesmo que a gente se safe dessa agora e que a gente não tenha um grande colapso, né? E que o mercado caia aí mais 50%, 60%, quer dizer, se a gente conseguir se sustentar e voltar a subir, não quebrar, porque talvez nós vamos ter Banco Central comprando cota de fundo hedge. Já está se esperando. Eles estão... já está ventilado. É ridículo. Socialização dos ativos. É o que o Taleb chama. E, na verdade, no caso do petróleo, já estão ventilando que o Fed vai comprar cotas do uso. Entendeu? Olha isso. De novo, ainda é uma especulação isso, tá? Sim. Mas já estão ventilando. Porque, cara, eles compram tudo, cara. Eles estão comprando tudo. Estão comprando Tempra da minha avó. Tipo, daqui a pouco vão comprar o Tempra da velha, né? Tipo, cara, eu tô falando sobre tudo. E é muito bom avisar as pessoas. E a pessoa pergunta assim, pô, mas então é para ter medo? Não. É porque eu falei, ó, tá aqui, ó. O mercado abriu de novo. Petróleo subindo tudo. 15% agora. Subindo. Pra vocês verem. Tá lá. 15%, ó lá. O último ali, ó, o CL é o de dezembro, de 6,01 ali. Né? Ou seja, o mercado continua, pessoal. Isso. Por isso que a gente fala, né, Rose? Como é que está o futuro do S&P? O S&P caiu uns 3 ou 4% hoje. Está subindo 0,4%. A nossa bolsa tinha caído nos outros mercados internacionais. O EWZ, por exemplo, tinha caído cerca de 5% no mercado americano. E agora as bolsas americanas estão subindo um pouquinho. Então, bem-vindo ao mundo da volatilidade, costas, bunda na parede, diversificação, mas sem alavancagem, tudo com muita qualidade, só aquilo que você realmente sabe fazer muito, muito, muito bem. Aquilo que você não sabe fazer muito bem, não faça. Um pouquinho de imóveis, cuidado. Ouro, eu vou entrar um pouco mais de ouro, vou comprar um pouquinho mais de ouro, tem que ter um pouco de dólar aqui no Brasil, e se você tiver ações, no máximo 20%, é o bárbaro. Empresas boas, você vê, a Ambev continua caindo, voltou a cair aí. Eu tô vendendo um pouco de put de Ambev, fiz isso, não hoje, né, mas caiu aí segunda-feira. Eu também vendi. Eu vendi put de Ambev, não tinha? Então, galera, tem um monte de oportunidade para fazer. Nós vamos narrar isso. A gente tem mostrado, graças a Deus, há mais de um ano, desde maio do ano passado, que eu falei, vai começar o último movimento de alta, onda 5. Depois vamos comprar put. Depois chegou lá embaixo, vamos vender put. Quer dizer, a gente vem conseguindo narrar, graças a Deus, o Richard, o pessoal JJ, todo mundo fenomenal. Aí uma comunidade absurda, unida, o Doc, fazendo conteúdos incríveis lá fora. Então, continuem com a gente, sigam entendam as nossas ideias, critiquem, né? Contem para as outras pessoas que a gente existe. Isso é muito importante. Eu tenho dito, nesse tipo de época, não adianta só frase do Buffett, só frase motivacional e só estratégia buy and hold, ou só eu faço análise técnica com stop. Quer dizer, se você não tiver um conjunto, né, que seja sustentável de ideias, de filosofias, de práticas, e se você não seguir as pessoas certas, você pode ter um problema muito grande. Mas se você fizer a coisa certa, 200 mil pessoas abriram conta na Bolsa esse mês, na Bolsa Brasileira, na B3. Eu acho isso positivo. Eu acho positivo. Muito legal. Eu acho que, na verdade, é um ato de... Primeira coisa, é um ato de coragem, né? Porque a gente vem de um país onde as pessoas são acostumadas com poupança. Então, só o simples fato das pessoas abrirem a conta para negociar em bolsas, eu acho, por natureza, um avanço. Ainda que seja um número pequeno frente ao cenário brasileiro. Mas o que você falou aí, para mim, você matou ali o que eu acredito. Bicho, se você não sabe o que você está fazendo, só não faz.
entendeu? Não faz de conta que você sabe só para contar para os outros que você fez. É preferível admitir incompetência. Sabe admitir? Eu não tenho Claro. competência para isso, então, né? E vou buscar. É Vá porque aprender. o mercado é o grande humilhador. Então, todas as pessoas que estão no É, mercado há mais de 15, 20 anos, que nem eu e você, eu há 24 anos quase, elas já apanharam tanto que elas são humildes. Né? E a gente é. está vendo coisas muito novas. Então, vamos nos manter muito unidos. Humildes, isso é muito importante. Sigam o Mauricião, vejam o que ele tem para falar. Ele vai narrar tudo isso que está acontecendo desta maneira, com um conhecimento de camarote. Ele opera isso todos os dias. Tomara que suas operações estejam indo bem. Nós nem falamos sobre isso. Pelo menos Tá você tudo está vivo bem. aí, com certeza, já faz isso há muitos anos. E, pessoal, quem quiser seguir as minhas operações todos os dias, eu estou fazendo um programa só para aluno lá no YouTube. Não poder falar essa palavra muito alta, naquele canal lá que a gente não pode dizer a palavra. Então, é só se inscrever no curso Estratégia do Pozinho. Digita aí estratégiadopozinho.com.br, veja lá como é que funciona. Além disso, o fundo Polyface está aberto para captação. Nós estamos captando 150, 200 mil reais todos os dias, mesmo na crise, e a gente está vendo um monte de oportunidade. Então, para estar perto da gente também, dá para ser o nosso cotista. Mauricião, mensagem final aí para a galera. Mensagem final. Cara, a humanidade já viu crises muito piores do que essa e sobreviveu. Não será essa que vai acabar com a humanidade. Né? Nós passamos por 29, 2 guerras mundiais, mais guerras internacionais, crise de todas as ordens. Eu costumo falar que só mudam os atores, a peça é a mesma, sabe assim? Muda um pouquinho aqui. E todas essas vezes uma coisa nova surgiu. Algum catalisador que ninguém esperava aconteceu, que fez tudo acontecer. O que eu quero dizer com isso? Essa crise vai passar assim como todas as outras. Sim. Teremos um novo formato de jogo e na próxima crise será uma outra coisa. O meu papel, o seu papel, o papel do Roxo, é garantir que nós estejamos aqui na próxima. Eu vou agora, eu passei por 2002, 2008, 2015, 2020. Vou passar por essa. Eu quero ir para a quinta. Vocês têm só que pensar em ir para a próxima, estar vivo e aprendendo. Todo o restante, agora como o Roxo falou, o seu ouvido é capaz de fazer coisas muito boas ou muito ruins por você. Então tome muito cuidado com quem você usa ou disponibiliza o seu ouvido para ouvir. Porque tem gente fazendo muito terrorismo, gente que não sabe do que está falando. Então tome muito cuidado. Está todo mundo em quarentena, então não piore o seu dia. Melhore o seu dia, né? Ouvindo quem vai melhorar o seu dia. Roxão, de coração, muito obrigado de novo pela gentileza, generosidade. Conta comigo pro que precisar. Estamos aqui em Curitiba passando frio, mas bora lá. Tá Estamos bom. sempre juntos. Vamos gravar outros módulos de curso e daqui a pouco nós vamos começar a modelagem de commodity para o Polyface. E eu vou te chamar Me chama. Nos ajudar. Galera, combinado. Vamos dar tchau aí, mandar um monte de like para o Maurição, agradecê-lo, segui-lo. Muito obrigado, eu tava com saudade da live, mais de 1.200 pessoas aí. Se você tirou um print, faz um story. Se você segue a gente, faz um story, marca a gente lá para o Instagram, levar a nossa mensagem para muita gente. Eu estou muito, muito otimista, porque o que a gente está atingindo em termos de modelagem matemática no Polyface é inacreditável. O nível que as nossas ferramentas estão chegando é inacreditável. O nível de ganho dos alunos, de conhecimento dos alunos, dos xerifes, é inacreditável. E isso tudo é muito bom. Então, agradeço muito. Tenha uma ótima terça-feira, um ótimo final de feriado. Amanhã tem mercado. Espero todo mundo lá no canal. Um abração e tudo de bom!